arte contempla o espírito do autor, em suas obras formando imagens alegres e felizes, de um lugar onde você possa encontrar a paz. Por outro lado, pode trazer pavor, horror, sua vida pode mudar drasticamente. O Homem Angustiado. Em inglês leva o nome de The Anguished Man. É um quadro bizarro de uma aparência de alguém que sofreu queimaduras severas. Foi herdado de um rapaz chamado Sean Robson, pela sua avó, que ficou guardado no sótão da casa por 25 anos. Sua avó alertou que o quadro tem algo maligno e o artista que pintou usou seu próprio sangue junto com a tinta. Antes de terminar a obra, se suicidou. Deixou em sua casa e as coisas estranhas começaram a acontecer. Sua esposa sentiu algo acariciando seus cabelos. Seu filho caiu da escada. Resolveu gravar um vídeo dentro do quarto, onde estava guardada a pintura. Depois de algumas horas, a porta fecha sozinha. Está disponível aqui no YouTube. A pintura assombrada do eBay. Sinceramente, não sei o que leva uma pessoa a ter um quadro desse em sua casa. Mas enfim. O artista em questão é Bill Stoneham, que fez a obra em 1972 e chama The Hands Resist Him, algo como as mãos resistem a eles. Os relatos dos antigos donos são que a pintura aparece, se movimentar à noite e por vezes sumia da tela. Sentia sair um ar quente do quadro e se fixava o olhar, dava a impressão que começava a gritar. O artista da obra informou que tanto o dono da galeria e o crítico de arte morreram um ano depois do contato com a obra. Love Letters. Aparentemente nada de ruim em um quadro com uma menina com um ramalhete de flores e uma carta na mão, certo? Não. A história por trás dessa obra gera grandes polêmicas. Inclusive, encontrava-se em um hotel considerado um dos mais assombrados dos Estados Unidos. O artista que pintou o quadro foi Richard King. Ganhou fama na época da Guerra Civil Americana, que era um crítico do conflito. Alguns arriscam dizer que a menina com a carta na mão é uma mensagem dada pelo exército dos confederados, que era um amigo de King informando a sua trágica morte na Batalha de Gettysburg. E em suas feições, está alegre entregando a carta à sua mãe mostrando algo macabro. Outros insistem em dizer que usaram a imagem para denunciar a tragédia que perderam seus entes queridos. Até aí são especulações. Essa pintura foi comprada pelo Hotel Driskill, em Austin, no Texas, que é considerado pelos parapsicólogos como o mais assombrado dos Estados Unidos. Após adquirir o quadro, havia uma família de um senador que se hospedou nesse hotel, sua filha Samantha Morton. O ano era de 1887. Ela ficou encantada pelo quadro que, coincidentemente, se parecia com a menina. Um belo dia, ainda hospedada no hotel, desceu as escadas em direção ao restaurante. Escorregou e caiu de degrau a degrau. Antes de chegar no último, já encontrava-se morta, com o pescoço quebrado. Após o enterro da filha, o senador se suicidou com um tiro na cabeça. A mãe enlouqueceu, sendo internada em um asilo que ficou até a sua morte. Em sua homenagem, foi realizada uma pintura de Samantha colocado onde ela havia caído. Misteriosamente, o quadro foi destruído. Ninguém sabe quem foi o autor, e o artista que foi contratado para realizar a pintura de uma nova obra morreu de uma doença antes de concluir. Main Purposes, God Disposes. Vou falar primeiro sobre o que deu origem ao quadro. Houve uma expedição, Franklin, que ocorreu em 1845. Qual era o destino? Atravessar o Ártico para encontrar uma passagem pelo Oceano Atlântico e Pacífico, porém o que é possível ver nesse quadro é que algo deu errado. E na obra de Edwin Landser, podemos ver que além de ter dado errado, foram dilacerados por ursos polares. E pior, foi realizado o evento mostrando essas homenagens em 1864 para os familiares da expedição Royal Holloway College, em Londres. Após essa apresentação de total mau gosto, os jornais noticiaram que o ocorrido naquela época foi de total terror. Desmaios, vaias, que era para ficar no hall da entrada da faculdade, foi movido para uma sala. Alunos diziam que sentiam incomodados pela visão da pintura.
calafrios, náuseas, dores de cabeça. Até um aluno que, ao ver o quadro, teve um ataque epilético e nunca mais retornou à faculdade. A tradução do quadro é: o homem propõe, Deus dispõe. Continua na mesma faculdade. Porém, por algum motivo, ele até hoje se mantém coberto por uma bandeira da Grã-Bretanha como tradição. Painting of a Headless Man. Traduzindo essa obra, pintura de um homem sem cabeça. Acredito que olhando rapidamente para esse quadro, nada de estranho poderíamos ver, mas se pararmos para olhar mais atentamente, podemos ver um homem sem cabeça no fundo da carroça. O mais intrigante disso tudo é que a artista Laura P. diz que não havia ninguém na foto. Só conseguiu determinar alguém nela depois que terminou de realizar a obra. Um escritório comprou o quadro e deixou do lado de fora. O que era para servir de enfeite, começou a ocorrer fatos estranhos como sangramentos nasais, vertigens, papéis e documentos sumiam, discussões que viravam bate-bocas violentos. Ar-condicionado e luzes queimavam sem motivo aparente, e o quadro sempre estava desalinhado para o lado esquerdo. O dono do escritório pediu que Laura levasse o quadro de volta. E os funcionários pediram para que fosse removido. Os problemas do escritório cessaram, porém começaram os tormentos na casa de Laura. Começou a ouvir batidas rítmicas na parede, passos no sótão, portas batendo e gargalhadas abafadas dia e noite. Cada dia que passava as coisas pioravam. Objetos flutuavam e mudavam de lugar. Seu marido foi ferido por um objeto num momento que tentava encontrar um ruído noturno. Seu cão de estimação desapareceu, sem deixar nenhum vestígios. Pediu para um amigo para tirar uma foto que, com infravermelho, e na imagem o homem sem cabeça aparecia em destaque. Pediu para que se livrasse do quadro antes que fosse tarde demais. Laura foi pesquisar a imagem feita pelo James Kidd em 1940, o que seria aquele local em Utah. Criminosos e bandidos eram enforcados e degolados no século XIX. Rumores dizem que também era local dos grupos de linchamento que faziam justiça com as próprias mãos. Buscou informações sobre o que poderia fazer para cessar esses tormentos. Estavam tirando sua paz. Paranormais informaram a ela que por algum motivo aquela imagem poderia ter aprisionado algum espírito ruim e que precisava ir até o local e pintar um segundo quadro para conseguir livrar desses poltergeists que atormentavam sua casa. Não se sentiu confortável indo até aquele local, mas depois que fez o que pediram a ela, nunca mais aconteceram nenhuma atividade paranormal. Pegou o quadro e deixou em um cofre. Recebeu várias propostas para a venda deste quadro. Recusou todas.